Estamos aqui com Ronaldo do Patrocínio, advogado, ex-policial militar. E Ronaldo, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Maicon, eu gostei aqui do inicial especial, né? Para mim é mais que um prazer estar podendo participar aqui com você, com o Fábio, e agradecendo a todos que estão aí presentes e aos que ainda vão entrar, e espero que a gente tenha um bom bate-papo aí, que é o que a gente espera, tá? Verdade, com certeza será. Opa, tranquilo. Cadê o Fábio? Tá se arrumando ali? O Fábio tá colocando o microfone dele lá. E Ronaldo, como é que foi o seu começo na advocacia? Maicon, como tudo nessa vida, né? Nada é fácil. Nada é fácil, né? Ter que conciliar essa questão dos estudos com um trabalho tão intenso como a Polícia Militar, não é nada fácil. Eu acredito que cada um que tem os seus empregos, que pretende estudar, sabe o quão difícil é. E eu, não para menos, enfrentei essas dificuldades. Aí, durante 5 anos que dura o curso de Direito, eu permaneci na PM, né, perseverando, batalhando aí com afinco. Me formei, aí depois desse período aí eu vi que era difícil compatibilizar todo o conhecimento que você acaba adquirindo ao longo de um curso de graduação como de Direito com a Polícia Militar. Embora possível, eu procurei dar uma dinâmica diferente para todo esse conhecimento que eu havia concentrado. E aí eu resolvi que em 2015 era hora de sair. E esse foi o início, né, dessa árdua carreira de advocacia. E olha só, Fábio, o interessante é que, como policial, todo mundo sabe as dificuldades que existem, né, em torno da carreira policial militar, seja ela, né, em qual área for, da área de segurança pública. Eu vendo as dificuldades de ser um agente de segurança pública, eu falei assim, eu vou pro ramo do direito, vou advogar porque é mais tranquilo. E aí você vem pro lado de cá, né, como operador do direito, e você vê que as dificuldades, e principalmente porque decorre da área de humanas, né, tudo, né? Você vê que todas as áreas que têm essa interação humana, ela tem essa dificuldade, e na área do direito não é diferente, né? Mas é uma área que eu gosto bastante porque, assim como na Polícia Militar, a gente pode ajudar muitas pessoas, a gente pode alcançar a vida de muitas pessoas, e eu acredito que a gente pode fazer a diferença com o pouco que a gente tem. E é isso aí, esse foi o começo, né? Essa transição aí. Ô, Ronaldo, eu fiquei aproximadamente 12 anos. 12 anos, né? Anos, Levanta um pouquinho o microfone assim, deixa eu ser um pouquinho chato. Isso, aproxima da boca, tá. Vai ficar melhor. Fiquei aproximadamente 12 anos, Fábio. Aham. E boa parte dessa história aconteceu aqui na cidade de Bertioga, né? Aham. Pode levantar mais um pouquinho, isso. Pode torcer assim? Pode. Isso, foi. Pra isso, né? Isso. Então, o curioso e o interessante, né, e o que eu acho relevante é que boa parte dessa história, ela aconteceu aqui em Bertioga, que é uma cidade que a gente aprende a gostar, a amar, assim que a gente pisa o pé aqui. E até eu tenho uma curiosidade para dividir com os senhores, é que muitas pessoas elas reclamam, né, às vezes da localização da cidade, das condições políticas, socioeconômicas, das condições de oferta de emprego da cidade, mas a gente só consegue perceber o quanto essa cidade aqui ela é privilegiada, o quanto essa cidade é gostosa, o quanto ela está próximo de São Paulo, o quanto ela está próxima do Guarujá, de Santos, quando a gente sai daqui. Por exemplo, eu estive morando na Ilha Bela há um tempo, e tem até uns amigos que são de lá, eu acho que eles estão assistindo. É uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano muito alto. Mesmo assim, quando eu cheguei lá, eu senti falta aqui da cidade, porque eu via o quanto Bertioga ela tem um valor histórico, um valor sentimental que vai sendo agregado à tua pessoa, à tua história, ano após ano. Então a minha carreira como policial militar, ela se confunde muito com a minha história como cidadão aqui de Bertioga, né? Embora eu tenha nascido aqui na cidade vizinha, que é Guarujá, boa parte da minha história como adulto, né, como cidadão mesmo, ela está sendo construída aqui em Bertioga. E eu tenho muito apreço pela cidade. Então é isso. Boa parte desses 12 anos que eu fiquei na Polícia Militar, eu estive trabalhando aqui nessa cidade. Mas é mais privilegiado os policiais que trabalham em Bertioga em questão
ter mais um conforto, tranquilidade na questão da segurança do próprio policial, da vida. Acho que a vida corre menos perigo, porque é uma cidade menor. Olha a só. quantidade de habitantes é um pouco menor, a criminalidade eu acredito que seja, em decorrência da quantidade de habitantes também, né? Maicon, olha só, se você vai ver a questão de proporcionalidade de policiais distribuídos por habitantes, você vai ver que Bertioga tem um déficit muito grande em relação à quantidade de policiais que são distribuídos por essa mesma quantidade de habitantes. Se você vai ver, por exemplo, aqui nossa cidade vizinha, Guarujá. Se o policial se envolve numa ocorrência de vulto lá, o que acontece? Ele pega no caneco, ele pega no rádio, vão brotar da terra 50 viaturas, porque lá tem Força Tática, tem BAEP, lá tem a 5ª CIA, tem a 2ª CIA, tem a 1ª CIA. Então tem 3 companhias, tem o BAEP que está apoiando sempre lá, Força Tática. Então, por mais que lá tenha mais habitantes, a proporcionalidade de agentes de segurança pública é muito maior. Uhum. Agora, por exemplo, aqui, a gente trabalha com a possibilidade de 60 mil pessoas, né? Mas quando você vai ver, tem 3 viaturas operando por turno de serviço aqui. Se você se envolver como policial militar, como agente, numa ocorrência de vulto, você está ferrado. Com quem, tá quem você vai contar? Se a outra viatura está a 35 quilômetros de distância, que é lá em Boracéia, a viatura mais próxima. Caracas. E aí você tem que lidar com essa realidade. Então é muito mitigada, muito relativa essa questão de a gente está numa cidade menor e por isso o índice de criminal é mais baixo e por isso o policial estaria relativamente mais seguro. Isso é muito relativo, Maico, por esse fator. A questão numérica é que vai determinar o fator segurança, o fator apoio. E isso aí é a coisa que a gente precisa saber para poder dimensionar o valor de cada ser humano, de cada agente, de cada trabalhador, né? Às vezes o pessoal fala lá, comparar, no Guarujá tem muito mais ocorrência. Mas tem muito mais apoio, tem muito mais possibilidade de ser apoiado por uma outra viatura, por uma outra guarnição. Aqui tem menos incidência de crimes violentos, evidente. No entanto, a gente tem que considerar que é uma viatura só que vai ter que resolver esse problema, 2 policiais. Então a gente tem que trabalhar com essa realidade, né? Então talvez seja interessante mesmo. Com certeza, com certeza. O pessoal fala, né? Teve um crime aqui. Teve porque a viatura não está lá. Porque onde tem a incidência do Estado, o crime tende a migrar. Sim. Tende a não acontecer crime ali, né? E assim, esse é o organograma natural do mapa do crime. Isso aí. Eu lembro até interessante falar sobre isso aí, que eu até pensei aqui. É o que o pessoal fala bastante, que é que nem nos Estados Unidos, que cada estado tem a sua própria... como é que fala? Igual nos Estados Unidos, que tem suas próprias leis, né? Por exemplo, se a lei aqui for um pouco mais dura... Condados, né? Tem os condados com as suas próprias leis, inclusive municípios têm as suas próprias leis. Os seus estados têm suas leis penais, né? Diferentemente daqui que a lei penal é instituída pela União, né? Pelo ente máximo da federação, lá os estados têm essa atribuição, né? De poder legislar penalmente. Uhum. Então, eu vejo num espectro diferente. Eu acredito assim, por exemplo, que eu ia falar, no Oriente Médio, a pena de, por exemplo, roubo, ela é punida, em alguns países do Oriente Médio, o roubo ele é punido com a pena capital. Uhum. Ou seja, você morre. Tanto é que você vai, em algumas feiras livres, você vai ver bancas de ouro, né, de utensílios de ouro expostas, assim na rua. Dá para fazer isso no Brasil aqui? Não dá, né? No entanto, há crimes de roubo lá. Sim. Então a gente chega à conclusão de que o que importa não é o tamanho da pena. O problema e sempre foi a questão do filtro, né? Que Pilgram chamou, falar, tem um filtro. O negócio é o seguinte, quando o cara é pego, ele não é processado. Quando é processado, não é condenado. Quando é condenado, ele não cumpre a pena não é executada. É esse que é o... Então esse é o problema. Então, dentro desse filtro, a pena é o de menos. Ele pode ter uma pena de 1000 anos. Ele pode ter uma pena de 1000 anos. Se ele tiver a certeza de que ele não vai ser pego, de que ele não vai ser processado, de que ele não vai ser condenado, a pena pode ser de 1000 anos. Ela não causa nele um temor reverencial a ponto de ele falar, puta, eu não posso incorrer nesse crime, eu não posso cometer esse crime. Por quê? Porque se eu for pego, mesmo a pena sendo muito baixa, eu vou ter que pagar isso. Porque aqui, por exemplo, no Brasil não tem impunidade, ou a impunidade é muito baixa. Mas aí você vai ver, lá em cima, todo mundo dando demonstração de que o crime compensa. Todo mundo dando demonstração, todos os políticos, o judiciário, né, o executivo em geral, dando demonstração de que
você é condenado, daqui a pouco você está solto ou anula o processo e você vai usufruir de tudo aquilo que é produto do teu crime. Aí quem está aqui na camada social mais baixa olha e fala, compensa o crime. Se os caras que fazem a lei não cumprem... Porque o problema não é a pena. O problema é que muitas poucas pessoas que têm condições... Não é aquele negócio que não tem pena no Brasil. Tem muita gente apenada no Brasil, mas quem é apenado é o pobre, o excluído. Porque realmente quem tem condições de pagar um advogado minimamente decente e conseguir chegar até as instâncias, o cara chega até aos alhures de prescrever o seu crime, né? Ter o seu crime, a sua pena prescrita. Então, muitas vezes a gente chega à conclusão, né, por essa tese, de que o crime compensa por esse lado. Por quê? Porque não tem a questão da providência penal, a providência estatal, a despeito de uma lei pesada, o Estado não consegue chegar e punir como deveria nos casos concretos. Fábio, não sei se você vai concordar comigo, mas olha só, o Estado, dentro de uma teoria pura do direito, o Estado ele não vende segurança. Michael, quando o Estado ele fala assim, eu vou te dar segurança, ele fala, eu vou te dar segurança e te dá segurança, não, o que ele te dá é a sensação de segurança. Por quê? Porque a sensação de segurança é a única coisa que ele pode te dar, porque ele não pode garantir que você pode... Ó um negócio bacana aqui, ó, Fábio. Eu tava te falando que eu tava morando lá na ilha, uma das cidades com índice de desenvolvimento humano altíssimo, um dos maiores do Brasil. Ilha Comprida? Não, Ilha Bela. Ilha Bela, tá. Cara, lá você vê 4 horas da manhã, se bem que esses dias eu fiz contato com um amigo de lá, ele falou que não tá bem assim não, mas no tempo que eu morei lá, fiquei 2 anos morando lá, 2 anos e pouco, cara, eu via 4 horas da manhã o pessoal, a molecada, tipo 12, 13 anos, no ponto de ônibus, que lá tem, eu acho que o Wi-Fi, ou tem carregador no ponto de ônibus, 4 horas da manhã com tablet, com iPhone. Eu falava, isso aqui dá pra acontecer aqui em Bertioga agora já? Hein, ô Fábio? Você tem filho adolescente? Não tem, né? Tem. Tem filho... Você confia as suas filhas ficar 4 horas da manhã com um iPhone no ponto de ônibus aqui? Não, nem na frente de casa não dá. Não dá. Mas se essa sensação te fosse vendida... Porque lá na Ilha Bela, essa sensação é vendida pro cidadão. E o cidadão tem aquela confiança de poder deixar o filho ou ele ficar no ponto de ônibus às 4 horas da manhã com um celular. Coisa que a gente não tem aqui. Só que uma coisa que as pessoas não entenderam, ou que alguns não querem entender, é o quanto a segurança ela é importante para o desenvolvimento de um nicho social. Porque se você fala em segurança, você está falando em funcionamento de hospitais, porque sem segurança, um hospital não tem segurança para funcionar direito. O cara fala assim, eu sou médico, eu vou vir trabalhar naquele hospital ali, não tem segurança, como é que eu vou fazer o meu trabalho? Sem que bandidos invadam, como aconteceu no Guarujá recentemente, sem que bandidos invadam a unidade hospitalar e executem um paciente lá dentro. Sem segurança, a gente não consegue empreender escola. A gente não consegue estudar, porque como é que o professor vai dar aula, sabendo que ele não pode dar aula sem que isso seja caracterizado de forma segura? Como é que você, empreendedor, vai empreender sem segurança, sem essa sensação? Só que a maior parte das pessoas, elas demonizam a área de segurança, achando que é o calcanhar de Aquiles de uma sociedade, quando na verdade a gente sabe que sem segurança nada funciona. E a gente precisa repensar, o que a gente precisa pensar é o modelo. Se o atual modelo que a gente tem é o modelo eficaz, se é um modelo sensato para o atual panorama social que a gente vive, ou se ele precisa de mudanças. Eu acredito que é um modelo que precisa de segurança porque tem muitas dificuldades. Tanto é que eu vejo alguns camaradas meus que tentaram criticar, eu chamo de sistema, né? Por exemplo, todo o nicho que envolve a polícia militar. Tem lá, o negócio já está há 200 anos lá funcionando daquele jeito. Não sou eu com a minha vida pífia, né, de 12 anos de polícia militar que vou mudar o sistema. Então eu vi algumas coisas e eu falei assim, isso aqui não dá para aceitar. Isso aqui não dá para tolerar. Mas só que eu vou dar murro em ponta de faca, eu vou me machucar. E eu vi alguns camaradas meus tentando fazer isso. E o que aconteceu? O esperado, foram expulsos, foram demitidos,
foram execrados da vida pública. Por quê? Porque a medida mais sensata e segura é você sair do sistema para, a partir daí, tecer uma crítica, uma narrativa sensata. Não dentro do próprio sistema, você vai se machucar. E aí, hoje, agora deu uma parada. No entanto, eu entendo que o sistema ele precisa de algumas adequações. Por quê? Porque em que pese tem havido essas adequações, ô Fábio, ao longo do tempo, ao longo dos 200 anos de polícia militar, ainda há algumas coisas que estão demorando para acontecer. Demorando sob o ponto de vista, sob o prisma da evolução social. A sociedade está evoluindo numa velocidade insana. Só que a gente vê algumas coisas dentro da polícia militar que administra a segurança pública, de certa forma, social, né, pelo menos preventivo, ostensivo, fardada, com alguns nichos de retrocesso. E são essas questões que a gente critica, né? Não sou dono da verdade, mas eu acredito que se mudassem, ajudariam a mudar o comportamento social, porque é uma engrenagem. E um aspecto, ele necessariamente depende do outro. E até a qualidade da vida do próprio policial, né? Se melhorar o sistema, acredito que vai melhorar a qualidade da vida do policial e ele vai conseguir prestar um serviço de melhor qualidade. Isso faz parte, é um conjunto, né? Evidentemente. Por exemplo, o Fábio, Maicon, se você é roubado, alguém entra na sua casa ou na sua rua, lá na rua, alguém vai lá e te rouba. Aí você vai chamar uma viatura da Polícia Militar, a Polícia Militar vai te levar para a delegacia. Para que isso? Não poderia criar um mecanismo onde o policial militar tivesse a autonomia de fidelizar aquele fato e torná-lo público? Não deveria ter um mecanismo onde isso já fosse uma realidade, mas não. Aí você vai lá, pega uma viatura, empenha ela, inutiliza ela para atender a ocorrência de vocês, vai para a delegacia, aí o escrivão fica lá empenhado nessa ocorrência, aí já são 3 profissionais, 2 policiais militares, um escrivão, aí às vezes o delegado também está envolvido e vocês 2 estão lá. Você tá vendo? Mas já tem gente pensando isso, que esse modelo de polícia tá ultrapassado. Para você ter ideia, esse modelo de polícia que implanta essa forma de trabalhar, são poucos países do mundo. Quer dizer, são alguns países do mundo. Dentre eles, Portugal, que é a nossa pátria-mãe. Dentre eles, outros países desenvolvidos como Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Só nesses países do mundo tem esse modelo de polícia que a gente tem aqui. Ah, mas a Austrália também tem. Essa é uma discussão um pouco mais relativizada. Mas esse modelo de polícia que a gente tem aqui, que alguns chamam de jabuticaba, que é algo que só tem no Brasil, é algo que só a gente tem. É um modelo que está defasado, é um modelo que está ultrapassado e precisa ser discutido. E vocês viram... Qual a última vez que vocês viram isso sendo discutido? Cara, na verdade, nunca, né? O pessoal fala de desmilitarização, mas o problema não é desmilitarização. O problema é o modelo de polícia que está errado. O modelo de polícia que já não atende mais às expectativas da sociedade. Esse modelo já era. A gente está falando agora de um modelo de ciclo completo de polícia, onde o policial militar ele pega a ocorrência e ele tem condições de finalizar a ocorrência sem ter que pedir a bênção para os nossos amigos da Polícia Civil, né? Para que a ocorrência seja abençoada, seja tutelada. Então o Estado está perdendo dinheiro com isso, a sociedade perde, porque quando uma viatura deixa de fazer o patrulhamento para ficar ali atendendo a ocorrência de vocês, é o cidadão que perde, é o dinheiro dele que está indo. E eu falo sempre disso, dessa questão. O nosso dinheiro é muito importante. Nós, como cidadãos, a gente precisa cobrar providências do poder público no sentido de otimizar os resultados com o nosso dinheiro. É nosso dinheiro, pô. E é isso. E quando a gente pensa no modelo de polícia diferenciado do ciclo completo, a gente está falando necessariamente disso, de otimizar os resultados. E é isso. E era isso, Fábio e Maicon, que eu já pensava quando eu estava na Polícia Militar. Tem alguma coisa que não está certo aqui. Só que eu fiquei quietinho na minha, me formei em Direito, esperei um tempo para sentir se eu tinha segurança, esperei mais um ano, né, depois que eu passei na OAB, e eu falei, é hora, meu. É hora porque o que está aqui, eu não tenho mais expectativa em relação ao que eu tinha. Eu não tinha mais expectativa em relação a tudo que eu já tinha experimentado dentro da polícia. Eu já tinha tido todas as experiências que eu queria como ser humano, né? Ajudar pessoas,
montar um catálogo de pessoas que eram amigas. Era isso, já tinha exaurido todo o meu potencial dentro da polícia. Eu falei assim, agora é hora de explorar esse potencial fora daqui. Porque lá dentro é legal e tudo é bacana, mas é um aprisionamento. A farda é uma prisão que aprisiona um homem só. Ô, Ronaldo. Então, dentro da... A gente tem que pensar, quando a gente fala em comparação, a gente tem que pensar que a gente fala de sociedade totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente fala de cidadãos que se portam de forma diferente. A gente fala de uma nação que foi construída sob uma base diferente. Enquanto lá a gente tem a união dos estados para formar uma nação, aqui a gente tem um ente dando poderes para vários entes que são os estados. Então todo o poder emerge aqui no Brasil de um ente, que é a federação, a União. Lá não. Lá os estados, como entes federados, confederados, eles têm muito mais autonomia. Tanto é que eu estava falando aqui pro Maicon. Lá as leis federais, penais, como aqui, elas podem ser discutidas no âmbito estadual. Aqui não. Só quem pode discutir lei penal é a União. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente precisa fazer essa ressalva de que é uma nação totalmente diferente da nossa, mas que tem um modelo de polícia diferente do que a gente tem e que lá funciona. É claro que eles adotaram muitos métodos que a gente aqui não está nem perto. Ora, então, a gente falar assim, qual o modelo ideal, seria muito leviano da nossa parte determinar qual seria o modelo ideal. Mas o que precisa mudar? A gente precisa urgentemente mudar esse modelo de polícia que a gente tem dentro dessa abordagem da completude do trabalho de cada policial. Por exemplo, quando eu falei aqui para vocês que é muito oneroso para a sociedade um policial chegar, atender uma ocorrência, levar para a delegacia e ficar lá, aguardando o desfecho da autoridade policial civil para encerrar a ocorrência. No modelo de polícia de ciclo completo, não teria essa necessidade. Tanto a polícia civil quanto a polícia militar teriam as suas autonomias. Coisa que hoje nenhuma das duas tem. Porque enquanto a polícia civil fica esperando a polícia militar levar as informações que ela precisa para investigar, a polícia militar só faz o trabalho ostensivo, preventivo, fardado e não consegue fazer o trabalho de investigação. Olha aí o desperdício. Você sofre um crime. Esse crime dificilmente ele vai ser elucidado. Você vê hoje em crimes violentos, ele tem uma taxa de elucidação de 8%. 8%, Você acredita que de cada 100 homicídios, somente 8 são elucidados? Então, tem essa discussão porque tem muito delegado que se sente dono da polícia civil. E tem muito coronel que se sente dono da polícia militar. Ele acha que uma vez dando autonomia para a polícia civil para fazer o trabalho repressivo, o trabalho de campo, tiraria dele, polícia militar, a autonomia. E tem muito delegado que fala assim, dá autonomia para a polícia militar investigar. Tiraria minha autonomia. Mas não, hoje já acontece isso. Hoje a polícia militar ela já investiga. E hoje a polícia militar, você vai ver um monte de cara fardado da polícia civil. Você vai ver um monte de cara fazendo bloqueio, fazendo operação. E o que é isso se não invasão de competência? Você já tem isso, só que não está formalizado. Eu nunca tinha visto uma barreira por policial civil. Por exemplo, esses dias eu estava em Suzano, passando por Suzano. Não era uma barreira, mas o cara estava parando caminhoneiros. Polícia civil. E sozinho. Civil? Então, isso talvez estava investigando, né? Sei lá. É curioso esse fato, né? Mas a gente não vai nem aprofundar porque a gente não sabe as particularidades. Né? Mas isso acontece. Acontece. Você vai ver a polícia civil fazendo trabalho repreensivo. Fardado não era para a polícia civil andar fardada. Porque já fala civil, sem identificação. Ela é para ser um trabalho velado. Mas ela faz isso. E você vai ver a polícia militar investigando. Por exemplo, a Rota, esses crimes contra a vida, a Rota faz muito bem, a Corregedoria faz muito bem, a PM Vítima. Eles já investigam. Mas por que não sincronizar isso num ponto de vista que seja eficaz para todo mundo e não só do ponto de vista pontual? A gente está perdendo tempo.
Enquanto a gente perde tempo, vidas são perdidas, patrimônios são perdidos de seres humanos. E é isso que acontece. A gente, embora não tenha um modelo ideal, a gente tem aquilo que seria mais adequado para a nossa sociedade. E pode crer, o que não é adequado é o que a gente tem visto aí. Uhum. O que a gente tem visto aí é tiro no pé toda hora. Tiro no pé toda hora porque o pessoal tá batendo cabeça. É verdade. Hoje a Polícia Civil evoluiu bastante no sentido de informatização. Você vai ver coisa que até 3, 4, 5 anos atrás não era... Dá para fazer online, né? Isso, não era uma realidade. Hoje você formula diversos boletins de ocorrência de naturezas mais leves pela internet. Uhum. Tem gente que tem dificuldade porque não tem facilidade com eletrônicos e tudo, com sistema, mas está lá à tua disposição. Nisso a polícia evoluiu. Mas é claro que a gente precisa mais. Por quê? A velocidade com que a sociedade, a evolução da sociedade tem se encaminhado está infinitamente maior, astronômica, perto da evolução desses sistemas operacionais, desses nichos, né, que regem, de certa forma, a sociedade. Sim. E aí, Fábio? Cara, eu tô ouvindo aqui, prestando atenção. Tá aprendendo aí, Diogo? Tô aprendendo aqui. E eu aprendo mais ainda porque eu nem sabia que eu sabia isso aqui, pô. Eu aprendo muito mais quando eu aprendo, agora eu tô me ouvindo aqui muito bem. E dizem que a gente aprende mais quando a gente tá ouvindo do que quando a gente tá falando, né? E eu tô falando e tô me ouvindo aqui muito bem, meu. Caramba. Então, quando por exemplo, se a Polícia Militar passasse a conduzir investigações assim de maneira mais abrangente, né? Que hoje em algumas categorias são categorias, essa GAT, são grupos, modalidades, né? modalidades dentro da Polícia Militar. São modalidades. Né? Então, assim, como é que ficaria então qual que seria as atribuições da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Olha só, o que hoje se discute é justamente por essa questão de vaidade de muitos coronéis, de resistirem a essa ideia de otimizar os trabalhos da Polícia Militar e de muitos delegados, né, de quererem otimizar os resultados da Polícia Civil. É justamente hoje, por exemplo, a Polícia Civil já faz um trabalho muito bom a respeito de investigação de crimes violentos. Uhum. Por exemplo, ela já é muito boa, ela já tem uma didática muito boa quando da persecução criminal de tipificações como, por exemplo, o homicídio. Ela já faz isso muito bem. Então, o que se estuda hoje é a possibilidade de todos fazerem investigação, todos fazerem a parte repressiva, só que dentro de uma categoria. Por exemplo, a Polícia Civil já faz isso muito bem, então ela ficaria com essa parte. Uhum. Essa parte de investigação de crimes contra a vida. E a Polícia Militar, ela já é muito boa nessa parte de apreensão, roubo, né? De questão de investigação de tráfico de entorpecente. Ela já é muito boa nisso. Então a gente ficaria reparticionado. Cada um ficaria com uma parte sem invadir a discricionariedade do outro, mas com autonomia. Com autonomia, porque do jeito que tá, pedir bênção. Seria esse tipo a Polícia Federal, né? Que só investiga os crimes federais? Só investiga os crimes de maiores repercussões, não somente os crimes federais, mas... sim, e entorpecentes também nas fronteiras, tal e tal. Isso, os crimes que envolvem mais de um estado e tudo. Mas seria isso, Maico, seria, em síntese, isso. As especificidades que determinariam quem faria determinado serviço. Uhum. Mas todos fariam a investigação, todos fariam a repressão. Olha só, às vezes você tem tem travamento no sistema, né? Uhum. Às vezes há uma complexidade no desdobramento da própria ocorrência. Às vezes tem que ouvir testemunha. Uhum. Às vezes você precisa ouvir, e às vezes o advogado às vezes fica esperando o advogado chegar, esperando o testemunho chegar. Então, às vezes fica esperando a própria vítima chegar, né? Uhum. Então, tem uma série de complexidades que podem demandar essa demora. Mas você vê que é uma coisa que incomoda? Você vê, ali não é a base da Polícia Militar. Por que ela fica ali às vezes 2, 3, 4 horas? Às vezes ela fica 1/3, 1/4 do serviço presa numa ocorrência que ela mesma poderia fazer e despachar a ocorrência e depois ela prosseguir na investigação. Uhum. É bem isso mesmo. Né? Mas precisaria a população mudar. Olha só, Maicon, eu vejo assim, ó.
Eu sou muito otimista, meu. Eu não sei porque eu olho pro mundo e eu vejo que ele tem jeito, meu. Tem. Principalmente quando eu olho... Mas é porque você é otimista, meu. Porque a maior parte das pessoas com quem a gente conversa fala, meu, o Brasil não tem jeito. Se eu pudesse, eu ia embora daqui. Sem saber as peculiaridades de cada... Porque cada país só fala o que é bom seu, né? Então o cara vai lá pra Portugal e ele não sabe qual a dificuldade de morar no exterior. Ah, eu vou ir pra Irlanda, meu. Pô, saindo de um país tropical pra morar na Irlanda, meu, o cara não sabe o inferno que vai ser. Mas ele fala... Olha só o bacana, meu. Por que eu olho... Os Estados Unidos também fala da liberação da arma lá, a taxa de homicídio é bem alta, você vai né? lá, meu, você é louco. Olha só, eu olho sempre com muita perspectiva e expectativa de que as coisas vão melhorar, principalmente sobre o ponto de vista. Ontem eu tava vendo um documentário e eu tava vendo a história da Rússia. Cara, a gente olha a Rússia hoje, aquela imensidão, o maior país do mundo... Salvo engano, se não for, deve estar entre os três primeiros. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Mas tu vai ver, aí tem a China, Estados Unidos, Canadá e a Rússia. Eu acho que a Rússia é o maior país do mundo. Ou foi, né? Quando era a União Soviética. Em área territorial, será? Em área territorial. Caracas. Olha só, eu fui ver, meu, a história da Rússia, ela começa, meu, com... ela começa... há mais de 1.400 anos, meu. A história da Rússia começa há mais de 1.400 anos. Para ter se tornado a potência que é hoje, ela durou 1.400... Ela tem, historicamente, uma história de 1.500 anos. Vamos lá colocar. 1.500 anos para a Rússia ser a potência que é em fornecimento de gás, em fornecimento de outros commodities. E a Rússia é um dos maiores países do mundo, de maneira inconteste. A gente olha para o Brasil e a gente às vezes se sente pequeno diante dessa grandiosidade. Olha só, no entanto a gente não observa que nós, como Brasil, como nação, nós somos um país relativamente bebê. A gente não é nem criança, a gente é bebê, meu. Porque a gente vai olhar a nossa história, a gente era colônia há muito pouco tempo, meu. Até 1888 a gente ainda tinha escravos institucionalizados aqui. Então, 1888, 1889, a gente teve a proclamação da República. 1822, um pouquinho antes, 1822, a gente teve a independência. Cara, você conta de 1822 para cá, são 200 anos. Você fala, 200 anos como nação. O que 200 anos representa na história de uma nação? Quase nada. 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 E eu tenho que falar uma coisa, como brasileiro, a gente já evoluiu bastante, meu. Sim. Agora a gente olha pro futuro, meu. Inclusive eu fiz um vídeo, meu. A minha perspectiva é justamente em relação a isso. A gente tem a maior área agricultável do planeta. A gente tem o maior... A gente alimenta hoje, se a gente fosse dividir o mundo em 4, a gente alimenta 2/3, pelo menos 2/4 do planeta a gente alimenta, meu. Com o que a gente produz. E isso, a tendência é aumentar. Hoje a gente tem, em termos de maquinário, desenvolvimento industrial para desenvolvimento dessa atividade agrícola, uma das maiores tecnologias do mundo. Não vai demorar muito até que o Brasil ele seja considerado, inevitavelmente, o celeiro do universo, o celeiro do mundo. Todo mundo vai comer do que se produz aqui no Brasil. Talvez, Fábio, tristemente, né? Isso era para ter acontecido antes, mas infelizmente a gente depende de um governo que é corrupto, né? E corrupto na maneira lato de ser. Não no sentido de ficar, né, de ser criminoso e tudo, corrupto porque se dobra algumas questões pessoais. Mas aí você vai ver, isso era para ter acontecido antes. Infelizmente a gente não vai viver para ver esse boom que o Brasil vai ter daqui a 50, 60 anos, mas os nossos filhos vão ver, os nossos netos vão ver, meu. E eles vão falar, caramba, a gente vai deixar esse legado para eles, meu. A gente vai ter participado dessa história, meu. O problema, você sabe qual que é, Ronaldo? Que assim, hoje, principalmente depois que eu comecei a fazer esse podcast, cara, não esse, mas começar a fazer podcast, trazer pessoas das mais variadas classes e bater um papo e ouvir a opinião de cada um e tal. E, cara, sério mesmo, eu dei até uma acalmada e tal, porque essa é coisa que, vontade é um negócio que dá e passa, né? Passa, pô. Cara, te dá vontade de sair do Brasil, pô.
Não que você seja melhor do que a nação, tal, que não dá para viver aqui, não é isso. Mas é uma questão de você olhar e começar a ver os exemplos. Vou fazer minha mamadeira aqui, tá? Pode ficar à vontade. Aí o que acontece? Você vai olhar, por exemplo, assim, para essas nações mais desenvolvidas. Por exemplo, você falou a história da Rússia aí, 1.400 anos, né? 1.400, pra lá. Pra lá, né? Então, e você acha que o Brasil vai chegar assim, daqui 50 anos? Eu acho que não. Cara, eu não tenho eu acho dúvida. Que vai mais anos, mas entendeu? olha só, olha a perspectiva, ô Fábio. Antigamente, a gente tinha coisas acontecendo a passos muito curtos. Olha eu aqui deixando aqui. Tá. A passos muito curtos. Agora, por exemplo, quando você vê a revolução da informação, há 20 anos atrás a gente tinha expectativa de ter isso aqui, o mundo à palma da nossa mão? Há 20 anos atrás não tinha. Não, a gente não tinha. Não tinha. As coisas estão acontecendo muito rápido. Sim. Há 15 anos atrás não se falava na realidade de carros elétricos. Não. Hoje é uma realidade. Hoje, Sim. por exemplo, caramba, qual é a fabricante? Ela deixou de fabricar carros a combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis. E hoje ela só fabrica carros elétricos. Hoje você vai ver a Tesla só fabrica carros elétricos. E isso num período de quanto tempo? De 10, 15, 20 anos. Então, as coisas aconteceram, a gente fala da história da Rússia, que eu como exemplo, 1.500 anos, mas dificilmente as coisas vão acontecer no futuro de forma tão lenta, tão passiva. Hoje as coisas acontecem muito rápido. O fenômeno da globalização, ele otimizou, ele acelerou as coisas de forma que há 20 anos atrás, 30 anos atrás era inimaginável. Você vê a Revolução Industrial, quanto tempo ela demorou para acontecer? E hoje você vai ver a revolução da informação, ela aconteceu em 20 anos. Em 15 anos a gente tem informação que a gente não tinha nos últimos 500, 600, 700 mil anos. Mudar a visão de um político é complicado. Michael, eu vou pegar esse gancho teu, unindo ao gancho que eu vou pegar aqui do Fábio. E assim, você está falando de política. Ele falou que o Brasil precisava pensar em caminhar com as próprias pernas, né? Eu vou além. Troca lá, Michael, ele não tá É evidente que... Pode pegar aí. É evidente que o ser humano, ele naturalmente ele precisa ser administrado. Isso já acontece desde os primórdios. Quando você vai ver a primeira história da Bíblia, né, envolvendo interações pessoais, você já vê primeiro genocídio, né? 1/4 da população sendo morta, meu. Que é Abel sendo morto por Caim, né? Tinha 4 pessoas, um matou o outro, o maior genocídio, meu. Já começa aí. Porque, naturalmente, você vê no ser humano uma necessidade de ser administrado. Sim. Todo mundo fala de... Qual é aquele termo lá? Qual é o termo que todo mundo usa? Anarquia. O pessoal distorce esse termo, porque ele tem um termo muito romântico. Ele tem um significado muito mais romântico do que se prega. Anarquia, todo mundo prega a existência da humanidade ou de um povo sem administração pública, sem intervenção do Estado. Na verdade, não é isso, né? Anarquia é a capacidade do ser humano de se autogerir. E o ser humano, ele não tem essa capacidade de se autogerir. Tanto é que por isso que o Estado intervém nas relações interumanas. Por quê? Porque a gente não consegue se administrar. Ou você acha que a gente ia conseguir, se não tivesse Estado, a gente ia fazer uma vaquinha para asfaltar aqui a Ayrton Senna? Você acha que a gente ia fazer isso? Eu vejo lá pelo meu bairro, pessoal todo desunido. A gente fala assim, vamos fazer uma vaquinha para colocar um caminhão de aterro aqui. Aí o cara fala assim, não, é obrigação do município colocar. É obrigação do prefeito. Sem considerar que nós temos a nossa responsabilidade. A gente precisa fazer isso. Não, quem tem que fazer isso é o município. Cara, a gente paga imposto. Mas a gente tem que reconhecer a nossa responsabilidade como cidadão. E aí você vê por aí que o ser humano ele não tem essa condição, essa capacidade de se autorregulamentar, de se autorregular, de se auto-administrar. Por isso que ele atribuiu ao Estado esse poder para gerir as suas vidas. Uhum. Só que a gente deu um poder tão grande para o Estado e se acomodou e sentou e falou assim, Estado, a gente vai te pagar para você fazer isso e você faz isso por nós. E a gente ficou aqui, tá até hoje no sofá esperando
Só que o Estado viu que tem outros interesses. Por exemplo, os próprios interesses, muitas das vezes. E falou assim, ó, vocês, se sobrar alguma coisa, aí a gente te dá. Mas nós, principalmente nós brasileiros, a gente se acomodou muito na ideia de depender da iniciativa pública. Sendo que a gente poderia pensar uma coisa que a gente faz muito bem, empreender. O que muda a vida de um ser humano é empreendedorismo. Se você está pensando que você vai mudar de vida trabalhando, não que trabalhar não seja digno. O que eu estou dizendo é que trabalhar vai te dar dignidade, vai te fechar duas portas, a porta da miséria e a porta do enriquecimento. Sim. Então, você não quer empreender? Você quer trabalhar para alguém? Pô, você vai trabalhar, bacana. Mas você não vai ser uma pessoa abastarda, você não vai ser uma pessoa próspera. Dentro dessa ideia, vem a ideia dessa dependência, meu. Por que a gente tem que depender tanto do Estado? Se a gente for olhar para a história, as realizações humanas, qualquer coisa que você vê aqui dentro, Fábio e Maicon, qualquer coisa aqui, ó, me fala uma coisa aqui, ó, de todos esses objetos que foi idealizado pelo Estado. Nenhum, pô. Nós somos frutos da inventividade nossa. O Estado ele foi feito para administrar o que a gente produz. Só que se a gente fica esperando em contrapartida... Ainda administra mal. Meu, não vai vir. Se a gente tem esperança de que o mundo mude, se que o Brasil mude, de que a nossa realidade mude, em decorrência de práticas estatais, de práticas do Estado, e nesse bojo aqui eu digo a União, o Estado e o município, meu, a gente vai ficar esperando caquético e a gente não vai conseguir. Porque o que muda a nossa vida é a nossa força de vontade, o nosso engajamento social, é a nossa livre iniciativa, a nossa capacidade de empreender, que o brasileiro tem. Todo mundo fala, brasileiro é preguiçoso. Porra, você vai lá pro exterior, todo mundo fala, brasileiro é trabalhador pra caramba, meu. E é isso, nós somos muito trabalhadores, meu. Isso a gente é reconhecido mundialmente como pessoas trabalhadoras. E agora, a gente ficar nessa ordem romântica, botando culpa do Estado, né? Colocando a culpa do Estado. O Estado não vai fazer tudo o que a gente precisa. A gente precisa se engajar dentro dessa ideia, se arrojar e falar assim, ó, meu, a gente tá aqui hoje, mas amanhã só depende de nós. Não vai ser o Estado que vai mudar a nossa realidade. Somos nós que mudamos a nossa realidade. Só que a gente não tem essa capacidade de autogestão. E aí a gente fica terceirizando a responsabilidade que é nossa, colocando na mão do Estado. O Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. Meu, se você trabalhar, Ronaldo, mas não tem oportunidade. Meu, se você empreender, se você for, você vai ter condições de pagar um plano de saúde que é muito melhor do que o SUS. Sim. Se você trabalhar, empreender e tiver condições, você vai poder colocar um monitoramento na tua casa, você vai poder colocar, quem sabe, até um segurança na tua casa. Você não vai depender do Estado. Se você... você já vê isso na iniciativa particular em termos de estudo, né? De educação. Não tem nem como comparar a educação particular da livre iniciativa com a do Estado. E é isso. Só as universidades, né? Só as universidades, mas isso aí já tá mitigando, hein? Tá mitigando, porque eu já conheci a realidade de escola pública, de faculdades públicas, universidades públicas. Não são mais a mesma coisa. Não são mais. Tanto é que tem cara... Eu conheço cara que estudou na USP e até hoje não passou no curso... No exame da ordem. Eu conheço, meu. Mas é uma exceção, Ronaldo. Mas tem. Deveria ser a regra. Não é uma regra. Eu conheço um, mas quantas pessoas não conhecem um? Entendeu? Então, é isso. Eu sempre estudei em escola particular. Acredito que você também, Maico. E eu acho que a nossa capacidade ela é definida pela nossa força de vontade. Pela nossa capacidade de amanhecer. Você falar, hoje é um novo dia, eu tô aqui, graças a Deus que eu sobrevivi ao dia de ontem. E é com esse ânimo que eu acordo todos os dias, Fábio. O Maicon sabe, ele tá lá comigo direto, meu. Todos os dias eu tô nesse ânimo, nessa pegada, porque vamos pra cima, meu. Não tem negócio, a gente não tem tempo pra abaixar a cabeça, meu. Eu não tenho tempo pra terceirizar a minha vida. O fato é que a gente queria terceirizar tudo da nossa vida. Se a gente pudesse terceirizar a administração do nosso relacionamento, da nossa casa, a gente faria isso. É que a gente não pode. Mas a gente é mal acostumado, né? Eles não tem de saúde, só que... Na verdade, só o Brasil. Esse modelo que tem, a gente tem que tirar o chapéu pro Brasil. Ele presta mal, a saúde pública presta-se mal,
mas é o único país do mundo que presta saúde pública do jeito que a gente presta. Mas, então, universalizada. Olha você só, não passa dos isso, 50 que você vai ser multado. Isso que o Fábio tá falando tem é super razoável, não. Mas a gente precisa ponderar, só ponderando a questão de que uma coisa é você modelar comportamento, outra coisa é você modelar mentalidade. Meu. Por exemplo, nos Estados Unidos, por tudo, né, que eu vejo, que eu leio, que eu entendo como real, um país super racista. A lei fala assim, ó, racismo é crime. Com isso, você vai modelar comportamento. Você vai fazer com que pessoas não sofram racismo e pessoas não pratiquem racismo. Já modelar a mentalidade, meu, é outra coisa. Fazer com que a pessoa não seja racista dentro da sua essência é outra coisa. Isso você não consegue. Agora, por exemplo, como você falar o Brasil é um dos países que mais mata no planeta. Crimes violentos, o Brasil é recorde, mata mais do que a guerra. A guerra da Ucrânia lá é fichinha, perto do que a gente mata e morre aqui. A gente mata muito, meu. Agora, como é que você muda comportamento? Pô, infringindo leis que sejam aplicáveis, infringindo penas que sejam aplicáveis, execuções que sejam exequíveis. Beleza. Mas como é que você cria uma ideia de pessoas que não sejam assassinas? Porque nós somos assassinos, meu. Por natureza, a gente quer matar, meu. A gente quer matar tudo. Você vê no trânsito o quanto que a gente mata. Isso reflete a ideia do quanto o brasileiro gosta de matar, meu. Do quanto o ser humano gosta de matar. Só que qualquer coisa o cara já grita, eu te mato. Meu, primeira coisa, eu vou te matar. Se eu pudesse te matava, meu. Agora, como é que você remodela essa mentalidade? Você remodela com educação, com infraestrutura, com saneamento básico, dando dignidade pra pessoa morar, meu. Porque o negócio é o seguinte, tu morar mal pra caramba... E tá na Constituição, né, o básico. Tá na Constituição. Tu morar mal pra caramba, tu não ter apoio à saúde, educação você não tem. Você vive mal, não consegue comprar o que você gostaria. Comer. Não consegue Você vai comer, ligar pra quê? Meu, última coisa que você vai valorizar, Maicon, é a vida, meu. Porque a tua vida não tem valor, pé no saco, mano. Então a gente precisa, antes de tudo, evidentemente, aperfeiçoar a lei, aperfeiçoar as leis que a gente tem e, acima de tudo, remodelar o modelo de pensar, a maneira de pensarmos, porque isso eu acho que traz resultados tão significativos quanto, ou mais, do que a mudança simples. A mudança na lei eu acho que eu não vejo muita vantagem não, sinceramente. Pô, você concordava com ele, agora você concorda comigo? Não, eu tô falando assim que eu não vejo muita vantagem. Por mais que passe no sinal a gente não acima da velocidade, funcione. Uma discussão, resolve, não resolve. Mas de uma certa forma a lei, ela educa o ser humano, né, doutor? A lei foi feita para isso, Olha só, o pessoal vive numa dualidade. O que esperar da polícia? O pessoal, às vezes, olha pra polícia. Isso era algo que eu falava dentro da polícia, Fabião. O comandante da polícia militar tinha uma ideia e ele tentava executar para fazer com que a polícia militar fosse bem vista, para que um policial militar fosse encarado como alguém bonzinho. Quando, na verdade, a lei e os agentes de segurança pública, os órgãos de segurança pública, só eles foram feitos para reprimir. Essa é a função. Tem até aquela modalidade de polícia lá... Penal? Não, polícia... Caramba, comunitária. Lembra da polícia comunitária? Que era a instalação de bases da polícia militar dentro de comunidades, das favelas, meu. Meu, era um negócio que foi feito, que eles pegaram lá do Japão para essa realidade aqui. Foi feito para não dar certo. Por quê? Porque a cultura do Japão é totalmente diferente. Aí os caras chegavam e queriam colocar essa realidade aqui. Foi feito para não dar certo. Por quê? Porque a polícia foi feita para controlar, para limitar, para tirar direitos. E aí vem o comandante da polícia militar, vem esses grandes pensadores de segurança pública querer fazer com que a polícia seja vista como boazinha. Não é feita para isso. A polícia foi feita para ser feita como justa. Nem boa, nem ruim. Tem que ser justa. É só isso. Isso aí. Assim como a lei, Fábio. A lei não tem que ser boa nem ruim.
ela só tem que ser justa. Até daí vem o procárdio, o latim, né? Em latim, é dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Acabou. Pronto. É isso aí. Vou continuar lendo aqui. Nossa, eu nasci no Guarujá, aqui na cidade vizinha, né? Uhum. Quando eu vim aqui para trabalhar aqui, foi em 2007. Nossa, eu vou falar, eu odiei essa cidade aqui. Sabe por quê, Fábio? Porque Era outra realidade também, né? nossa, era outra realidade. Praticamente, era o que a gente tem hoje de rua asfaltada, não chega nem, né, o que tinha naquela época não chegava nem aos pés do que é hoje. Então, se tivesse tinha rua asfaltada, um dos lados da 19 de Maio, a João Ramalho e a Tomé de Souza. Só essas ruas eram asfaltadas, praticamente, né? Eu tô falando aqui em larga escala. Então só essas ruas eram asfaltadas. Eu odiava, mano, essa cidade. Não tinha nem o CRIO. Pra você ter ideia, não tinha nem o CRIO. Só tinha uns mercadinhos de bairro. Farmácia só tinha Eu uma vivia de pulando bairro. na viatura Não nos tinha nenhuma buracos da farmácia. cidade, por isso que ele não Essas gostava. Essas de rede, não tinha nenhuma, essas farmácias, meu. Mas quando você veio pra cá, você veio pra trabalhar na Polícia Eu já Militar? vim pra trabalhar. Por isso que ele não vim gosta de trabalhar. viver pulando dentro dos buracos em cima dentro da viatura. Nossa, horrível. Horrível. Então, pra patrulhar aqui era terrível. Mas aos poucos a cidade ela vai te seduzindo. A cidade vai te encantando de forma que você acaba, com o tempo, se sentindo ligado a ela de maneira quase que ininterrupta. E isso foi aqui, ó. No começo eu não gostava, mas hoje é uma cidade que eu amo de paixão mesmo, Bertioga. É isso. Deveriam, mas só fazem isso Quando saem daqui, né? Quando daqui, perdem, meu. né? Quando perdem, meu, é natural. Eu fico vendo a ilha. A Ilha Bela é encantadora, meu. Mas aquela balsa, ela limita qualquer vontade que você tem de morar lá. Pra gente que é, por exemplo, daqui, né? Porque ela para muitas vezes, né? Hoje para bem menos do que antes. Mas ela para muitas vezes e acaba te limitando. E ela tá muito longe dessas cidades aqui, como Santos, Guarujá, São Paulo. Para você ir, você tem que subir pela Tamoios, que hoje tá melhorzinha, mas era uma limitação, né? Então você vê o quanto Se vir por aqui feriado e final de semana pega um trânsito medonho. Então você vê o quanto que essa cidade aqui de Bertioga é uma cidade estratégica. E valorizar é medida que se impõe, meu. A gente precisa valorizar a cidade, Por isso que eu tô aqui, eu brigo, meu, pela cidade. Eu brigo pela cidade, vou fazer isso porque é o legado que eu vou deixar pros meus filhos, pros meus netos, pros teus filhos. A gente precisa pensar nisso. Eu sou apaixonado pela cidade. A gente precisa motivar empreendedores, empregos e essas coisas aí. Até gerar, né? Quem sabe a gente também não pode gerar. A gente precisa pensar nisso, meu. Porque a gente tem que ser a barra de torção daqueles que virão posteriormente. E se nós não fizer, quem vai fazer? A responsabilidade também é nossa. É a nossa responsabilidade, meu. Isso. Cara, eu vou te falar de uma coisa que é uma das coisas mais sérias dentro da vida de um agente de segurança pública, meu. A seriedade com que ele lida dentro do trabalho. A seriedade com que você lidou 12 anos. 12 anos não foram 2 meses, 1 ano. Tem gente que só trabalhou 2 anos na polícia e foi embora. Esse cara não tem nem história na Polícia Militar. Fiquei 12 anos aqui. Só aqui. E aí, eu olho hoje, para cada lugar que eu olho nessa cidade aqui, qualquer bairro, eu tenho uma história. Qualquer bairro que eu entre aqui, eu tenho uma história. Mas, por exemplo, o cara ele não vai poder nunca falar, me cobrar. Tu era policial, né? Hoje tu é advogado, mas tu me fez isso. Olha só, tu me forjou numa ocorrência inventada, ou tu me prejudicou numa ocorrência inventada. E a tua história, você precisa saber que você, às vezes, interrompe a continuidade num determinado segmento, mas a tua vida continua. Por que a minha tranquilidade de continuar como advogado hoje aqui nessa cidade onde eu atuei durante 12 anos? Porque eu sei a seriedade com que eu atuei durante esses... Fui um puta policial sério, fui um puta policial que trabalhou nessa cidade, que deu sangue mesmo pela cidade, literalmente, mas que nunca agiu com desonestidade com ninguém. E isso te dá pressuposto para você continuar a qualquer lugar, meu. Porque é o seguinte, você pode ter sido bandido, policial, você pode ter sido o que você quiser. Se você teve caráter, se você teve moral no que você fez durante o tempo que você fez,
você tem prerrogativa para chegar em qualquer lugar. Hoje eu chego em qualquer lugar aqui dessa cidade. Essa é a minha história. Resumindo em um minuto a minha história, essa aqui. Agora eu te falo, outras pessoas, tanto no crime quanto na polícia, não têm condições de chegar em qualquer lugar, principalmente nos lugares onde eu vou. Não é querendo contar de vantagem, porque ninguém é super-herói, Fábio. Eu entendo as minhas limitações, entendo que algumas pessoas guardam algum mal-estar, porque às vezes apreendeu um carro. Ô, Fábio, deixa eu te contar uma história. Caramba, saí da polícia em 2015, e aí já entrei em sociedade com um amigo meu que me deu uma força. Isso eu não posso negar, esse camarada aí me deu uma oportunidade. Aí um dia me toca um telefone. Aí o cara assim, ó. Ô, doutor, me passaram o seu telefone, disseram que o senhor podia me ajudar. E tudo, falaram que o senhor era bastante atuante, que não sei o quê. Eu tinha acabado de me formar, meu. Tinha acabado de sair da polícia, eu nem tinha prática nenhuma. Aí ele pegou e falou assim, ó. Olha só, o delegado falou que vai me prender, porque o negócio é o seguinte, aquele bagulho de lei Maria da Penha, né, a mulher, eles separaram, tinha um patrimônio, a mulher para afastar ele do lar e afastar ele dos bens, foi na polícia, falou que tinha sido agredida, pediu a medida protetiva, aí, sei lá, né, de repente, alguém se engraçou com ela, ligou para esse cara e falou assim, o negócio é o seguinte, hein, tu não aparece mais na tua casa, senão eu vou te prender, vou aí com fulano de tal, ciclano e vou te prender. Mal sabendo ele, né, como leigo, que o delegado, que por mais que tenha autonomia, não pode fazer isso pura e simples, por querer. Aí ele me ligou e falou assim, doutor, o senhor vai comigo na delegacia lá pra gente esclarecer isso aí, porque tinha sido feito um boletim de ocorrência e uma medida protetiva. Aí eu falei assim, ó, vou. Aí ele falou assim, ó, onde é o seu escritório? Passei o escritório, passei o endereço, aí ele bateu na porta, eu já tava esperando. Quando eu abri, esse cara gelou, meu. Ele, caramba, ele... Pô, mas você é advogado e é policial? Aí eu falei assim, ó. Ô, Joe, deixa eu só te falar uma coisa. Assim mesmo, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Ó, o que passou, o negócio é o seguinte, hoje a gente tá numa outra vibe. Vamos resolver o teu problema? Ele, pô, mas você não é policial? Eu falei, não, saí da polícia, pô. Aí, sentou, ele me explicou a situação. Aí, olha só, na época, ele falou assim, ó, o senhor me acompanha até a delegacia, só pra eu explicar a história? Eu falei assim, eu te acompanho. Aqui eu vou até falar o valor, porque eu tava praticando o valor da tabela da OAB. Cobrei até mais na época. Falei assim, ó, 6 mil reais pra te acompanhar até a delegacia pra falar com o delegado. Aí ele falou, não, então, já vou fazer o cheque aqui agora. Sem pestanejar, Fábio. 6 mil reais. Foi um dos primeiros honorários que eu peguei como advogado. Aí eu falei, caramba, alguma coisa tá errado, mano. Esse cara me odiava, meu. Porque uma vez ele tava indo fazer um pagamento no banco, eu parei ele aqui na Anchieta e ele falou pra mim, falou mó ríspido. Eu li os lábios dele, ele falando assim, ó. Antes de eu parar, hein, Fábio? Aqui, ó. Ele falando assim, ó. Aí eu parei ele, pedi pra ele abrir o vidro. Aí eu falei, e aí, tá nervoso, chefe? Ele falou assim, eu tô indo pro banco, meu. Pô, fica me parando aqui. Aí eu falei assim, ó. Na minha cabeça, eu falei assim, ó. A abordagem, a fiscalização que ia demorar 3 minutos, só pra eu anotar, vai demorar uns 10 minutos. Ele perdeu o banco nesse dia, meu. Cara, esse cara guardava um rancor de mim, mano. Esse cara me odiava, meu. Caraca. E até que veio esse episódio... Até porque se vocês iam fazer uma abordagem mais simples. Aí você vai ver pneu, você vai ver se tem película no para-brisa, se tem água no limpador de para-brisa, no reservatório, meu. Até porque também uma atitude dessa se torna até suspeita, né? Suspeita. Aí você vai fazer uma abordagem até mais profunda, né? O cara não quer ser... Mas só por isso não é motivo, porque é só falar, policial, eu tô indo ali, me ajuda. Tá bom, então pega ali a nota e vai embora. Mas o jeito, a abordagem hostil dele, aí me fez ter aquele tipo de comportamento. Esse cara me odiava, meu. Falava mal de mim pra todo mundo, falava que eu era mal arrogante, que eu era mal soberbo, que eu era mal boçal. E aí teve esse episódio que ele foi no escritório. O cara me pagou esse valor. E aí o que gerou de reflexão pra mim, ô Fábio? Eu falei, caramba, fui na delegacia, resolvi o problema dele, né? Porque era só uma questão de ajuste. E aí eu cheguei à conclusão, olha quando eu cheguei à conclusão de que essa sociedade, ela precisa rever alguns dos seus elementos de valores e ética, né? Eu estava disposto, quando o policial, a dar minha vida, se necessário fosse, pelo patrimônio desse cara, pela vida dele, eu poderia dar minha vida, meu, eu estava disposto a isso, e ele me odiava.
Agora, pela minha propriedade intelectual, por eu ir lá falar com o delegado, simplesmente, ele me pagou R$6.000. Esse cara foi o cara que mais me arrumou cliente, mano. Hoje é um dos meus melhores amigos. Olha, vou falar o nome aqui para um dos meus melhores parceiros, mano. Esse cara me deu uma força, meu, quando eu comecei a advogar, meu. Você vê como o mundo gira, meu, como as coisas... Hoje é meu parceiro, só não vou mandar aqui, mas um abraço pra você que está... Ele sabe que é ele, vai igual ele aquele sabe, cara lá. Ele vai ver, só tem ele com essa história aqui, mano. Você vai ver, ó, antes eu tava disposto a dar a minha vida, se necessário fosse, pelo patrimônio, pela vida dele, ele me odiava. Hoje, eu dou a minha propriedade intelectual e ele me acha o cara mais fodástico do mundo. Ele faz maior propaganda de mim, ele fala, esse cara, mano, esse cara aqui é foda, mano. Não sei o que... Agora, olha só, meu, pra você ver, quando me perguntam assim, Ronaldo, policial ganha mal? Eu falei, porra, super mal. Se ganhasse R$30.000 por mês, ganhava mal. Sabe por quê? Porque qual a moeda de troca dele? Vamos começar pela minha. O negócio é o seguinte, hoje, pelos meus honorários advocatícios, eu dou a minha propriedade intelectual, eu dou a minha inteligência, a minha capacidade, o meu tempo. Só que o policial, ele pode ser que ele nunca dê, mas se ele der, vai ser só uma vez. Qual a moeda de troca dele? A vida, meu. E a vida, qual o preço dela? Então, não tem valor, né? E quando me perguntam se... Não, tranquilo aqui. Quando me perguntam se o policial ganha pouco, eu falei, pô, ganha uma miséria, não ganha nada. Pela função social que ele exerce, é pouca, meu. E é essa disparidade que gera muita insegurança jurídica, é essa disparidade que gera muita injustiça, meu. É o cara que chega que ganha 3, 4 mil reais para dar, se possível for, se necessário for, a vida dele, e aí ele olha lá na ponta na ápice, o coronel que ganha 22 mil reais, 30, que é pouco ainda, pelo que o cara tem de história, é pouco, 22, 23 mil reais, mas ele quer estabelecer o padrão de vida para a família dele, o mesmo que o coronel dá, mas não faz sentido, e aí acontece tudo aqueles desarranjos que a gente já sabe aí, né? E é isso que gera injustiça. Injustiça gera injustiça, Fábio. Exato. E é isso aí. E esse é um pouco da história aí que eu vivi. E eu achei interessante contar essa história aí, porque foi algo bastante inusitado que eu vivi logo quando eu saí da polícia. Olha só, sempre quando pessoas da administração vão falar da cidade, eles citam um dado que, segundo o BGE, é o dado que dá como Bertioga como a cidade que mais cresce aqui porque em que pese ela faça parte do litoral norte, ela está dentro de um eixo comercial denominado Baixada Santista. Que compreende as 9 cidades. Isso, que compreende as cidades lá do litoral sul até aqui. E aí você olha, uma cidade que mais cresce. Mas cresce em quê, Fábio? A gente precisa ter essa atmosfera raciocinológica. Cresce em quê? Será que o crescimento que a gente está tendo hoje é o crescimento no sentido que a gente gostaria? É um crescimento econômico? É um crescimento social em termos de educação? O PISA lá que quando mede a carga valorativa da educação de Bertioga, como é que ele mede? Para mim foi uma das mais baixas, né, nos últimos anos aí, que saiu. Então, a gente tem esse dado mesmo do IBGE lá, que é uma das cidades que mais cresce dentro da Baixada Santista. Mas cresce em que número? A gente vai para aquela Chácara Vista Linda lá, onde a invasão está ocorrendo, e a gente vai ver a molecadinha de 5 anos, tudo barrigudinho, sem escola. A molecadinha, tudo, as mães sem trabalhar, ociosa, os pais, tudo fazendo sei lá o quê. Essa molecada daqui a 10 anos vai estar com 15 anos. Onde essa molecada vai estar? Vai estar metendo cano na nossa cara? Vai estar invadindo a nossa casa? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Eu vejo muita gente defendendo a questão ambiental. Bertioga hoje tem um nível de proteção ambiental muito grande. E a gente vê a questão do escoamento e crescimento populacional se esvaindo por questões muito informais, quando deveria crescer de maneira formal. A gente olha o crescimento de uma cidade e ninguém breca. Aqui eu não estou fazendo apologia a desmatamento, a invasão, não é isso. Eu estou falando que ninguém freia o crescimento de uma cidade. Uma cidade vai crescer invariavelmente de maneira formal, ou seja, de maneira balanceada, de maneira estruturada, de maneira organizada, ou ela vai crescer de maneira desordenada, como acontece, por exemplo, lá no fundão da Chácara Vista Linda, ou no fundão lá da Rua Futura, lá em Boracéia. Meu, o negócio é infernal.
Você já teve a experiência, Fábio, de ir lá, não? Você já teve, Maicon, a experiência? Já, Vista Linda já. Cara, a Chácara Vista Linda é o panteão do inferno, meu. É terrível, as condições de vida lá são instaladas, não tem saneamento básico, e quando eu falo que não tem saneamento básico, não é aquele cara que tem condição de fazer uma fossa séptica, é aquele cara que joga o esgoto a céu aberto mesmo, meu. Você vai ver lá os mosquitos, meu, as crianças tudo com urticária, meu, com perebas, feridas, coisas terríveis. Caraca. E aí vem gente que fala pra mim assim, ó, Ronaldo, esses bandidos aí estão tudo morando aqui porque quer. Quem é que se submete a uma condição dessa porque quer, meu? Ô Ronaldo, com a construção ali dessas casas populares, são 1.500 apartamentos ali. Se a gente colocar que uma família que tem aproximadamente uma média de 3 pessoas, já deu o quê? Já deu 4.500 pessoas, 4.500. né? É muita gente, né, cara? Bastante. Porque aqui em Bertioga tem uma galera que tem umas casas que são de palafita, não é? Que é aquela estrutura elevada e a casinha em cima. Me falaram que lá onde o rio alaga, lá na Chácara Vista Linda é assim. Então, essa galera, elas foram contempladas ali? Não necessariamente são essas que serão contempladas. Inclusive, eu tenho amigos que têm condições mais ou menos e foram contemplados com essas. Agora, essas pessoas que estão lá no fundão da Chácara Vista Linda, é claro, estão sendo cadastradas para serem beneficiadas, para serem incluídas dentro de programas? De programas de benefícios, né? Mas não sei se são necessariamente, eu acredito que não seja as que serão contempladas com aquelas casas lá do Rafael. Até porque essa invasão antigo, começou, né? Depois do cadastro. Essas invasões começaram... São novas, né? São invasões de tipo 3 anos, 4 anos. Então não é coisa muito velha para essas pessoas estarem cadastradas naquele programa. Como é que você vê, Ronaldo? Então, eu vejo por essa linha, tenho que fazer essa análise, porque ela não pode ficar a olhos tampados, porque uma hora isso vai emergir, é um problema que vai emergir. Então tem muita gente que fala, não, uso sustentável do solo e parará, mas não apresenta a solução. O cara ele chega e fala assim, a gente está destruindo o habitat do bioma, da flora, da fauna. Tá. E o ser humano tá ficando... E o ser humano, onde é o lugar dele? Aí você, em detrimento do ambiente, você sacrifica o ser humano, porque a população do Brasil em 20 anos quase que dobrou, né? Em 30 anos dobrou. Então a população que era de 100 milhões, hoje é 230 milhões. E aí você pergunta, para onde que vão todas essas pessoas? A cidade está crescendo. A cidade está crescendo. Não é uma crítica ao governo, mas eu considero que, por exemplo, teve a pandemia, né, essa questão e tudo, mas deveria estar sendo explorada muito mais essa questão do turismo na cidade, porque a cidade é uma cidade histórica. E turística também. Turística, meu. Tem que fomentar, precisa bater no turismo, isso vai gerar fonte de renda. Vai gerar fonte de renda, meu, invariavelmente. Então, como eu vejo com olhos bastante otimistas, no entanto, mesmo sendo dianacrônico nesse sentido, pessimista por essa realidade que a gente tem lá, porque isso aí uma hora vai emergir e invariavelmente vai gerar reflexos para outras pessoas, meu. A mentalidade é quase a mesma de 18, não? Você acha? Cara, a gente fala, nós falamos, Fábio, mas olha, estudos, desenvolvimentos psiquiátricos, psicólogos, eles dão conta, não é à toa que a gente tem 18 anos como a maioridade civil na maior parte dos planetas. Era 21, né? Era 21. É claro que com o tempo a gente vai amadurecendo. O tempo vai gerando na sociedade um amadurecimento global. Individualmente você consegue ter ainda aquelas nuances. Mas, na boa, você fala assim, o moleque que foi ali no embalo matou alguém, ele tinha consciência, meu, 15 anos. Cara, tem pessoas que são irrecuperáveis, meu. Eu vou na cadeia às vezes, falando, esse cara aqui, ele é doente mental, ele tem transtornos que transformam ele nessa pessoa que é um antissocial. Mas, porra, mano, tem pessoas... Psicopata e tudo mais. Tem pessoas que são psicopatas por natureza. Eles nasceram assim, eles vão morrer assim. Então você acha que uma criança com 13, 14 anos começou a ganhar um norte ali da vida, cometeu um crime, por exemplo, ele pode se recuperar? Cara... Antes até da maioridade. Há quem diga que até os 30 anos o homem só faz besteira. Há quem diga que a vida inteira o homem só faz besteira, né? O que dirá, meu, de alguém com 15 anos, meu? Eu acho que não. Cara, a gente cometeu erro agora com 30, 35 anos que a gente falou, eu nunca mais vou cometer isso na minha vida, meu. Meu, se com 35 anos
Pessoas dizem que você não deveria ter cometido esse erro, mas você cometeu. Agora vamos transpor isso, essa realidade, para alguém de 15 anos. Você acha que essa pessoa não tem condições de se regenerar? Levando em consideração a informação biopsicossocial que ela tem, a bagagem, meu, e falar assim, não, ela merece ser execrada, ela merece ser, porque é um negócio seguinte, hoje é o filho do outro cara ali, mas amanhã é o nosso filho. Será que se fosse nosso filho, a gente ia querer ele com uma nova oportunidade, sob o prisma do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim, ó, meu, esse cara não estava com a condição psicobiosocial dele ainda completa e por isso ele precisa ter uma nova história a partir dos 18 anos. Aí você fala assim, ó, com o filho dos outros, pau, mas aí vem o teu. Aí que você fala, não, ele precisa ser execrado mesmo, precisa ser colocado numa casa de custódia com outros bandidos mesmo, porque ele é bandido, ou você falaria assim, ó, não, ele merece uma oportunidade, porque eu conheço meu filho, meu. Eu conheço meu filho, ele fez isso por embalo. E a gente sabe que homem é embaleiro, mulher vai por embalo, mas homem vai muito mais por embalo. E você sabe que eu já fui por embalo, pô, com 20 anos. Imagina um moleque de 15, 14 anos, meu. Não é que eu tô defendendo não, que eu sou pró-bandido e os caramba, mas a gente tem que ser sensato. Não só sobre uma égide de uma opinião pública que vai causar uma comoção social e a gente vai ficar super hipado na internet, mas sobre uma compreensão humana da coisa. Falar que um cara merece condenação aos 15 anos e falar que ele tem consciência do delito, do ato dele, são coisas totalmente diferentes. Fábio, pra mim, nessa concepção. Ronaldo, tu defende bandido? Até pouco tempo tu prendia bandido. Só porque tu é advogado, eu sempre tive essa cabeça, meu. Até porque, sempre tive, pô. Até porque ele nem é bandido, né? Porque se ele não tá. Se não tem lei pra ele, né? A lei ampara ele, né? Enquanto o maior de 18 anos comete crime, o menor de 18 anos comete ato infracional, né? Então é o menor infrator, comete um ato infracional. Não é nem crime que ele comete, mas se especialistas na concepção humana de entendimento psicossocial dizem que 15 anos o cara não tem formação suficiente para ser considerado uma pessoa capaz absolutamente de responder pelos seus atos, você acha que um jornalista da Globo, um repórter, um comentarista da Globo, da UOL, que é totalmente esquerda, que é doente esquerda, né, tendenciosa, vai ter essa condição? Não vai, meu. Na minha concepção, o debate precisa ser muito mais a fundo, mas considerar que esse cara é irrecuperável. Se você... tem cara que comete com 15 anos crimes muito graves. É assim, mas qual o percentual disso? Para você chegar e colocar uma lei estabelecendo que, a partir de agora, menores precisam ser tratados como adultos. Pô, mas a gente vê, meu, tem adulto que só amadurece depois dos 27 anos, 30 anos. E essa é quase que uma regra. A gente, até 30 anos eu falei, meu, eu nunca mais vou cometer isso na minha vida, meu. 30 anos, meu. Mas você não errava criminalmente. Não, mas e se de repente determinado aspecto social no qual eu errava ali, né, que é uma questão moral, fosse considerada crime? Eu tava errando em algo que era crime. Aí eu precisaria ser sentenciado. Talvez você não erraria, porque você estaria... Pela comoção, pelo medo, né, da pena, né? Pelo medo e também até para obedecer, né? Então, mas aí a gente volta naquilo. Eu teria a consciência pelo aspecto legal, mas não teria a consciência mental. Eu teria vontade de praticar aquilo, praticaria no escondido, só não fui pego. Só não fui pego. A gente tem a questão do... Mas a tua abordagem é interessante. Do crime, a gente fala assim, ó... Considera-se partícipe todo aquele que tem algum tipo de participação no crime. Aquele que deu a arma. Ele é um partícipe, né? Sim. Mas e aquele que fez a arma? Não é tão partícipe quanto? E aquele que inventou a pólvora? Não é tão partícipe quanto? E aquele que descobriu o metal? Não é tão partícipe quanto? Por isso que a teoria geral do crime, ela delimitou o nexo de causalidade dessas relações há um tempo. Por exemplo, você não pode regressar até o infinito para responsabilizar alguém de um fato. Tem um limite para isso. Mas se a gente caminhasse nessa toada aí, de responsabilizar um menor, a gente correria o risco de regressar até o infinito, porque daqui a uns 100 anos, criança com 5 anos vai ter a maturidade da criança que tem 15 anos hoje, de 12 anos, né? Adolescente, 12 anos, 15 anos. Entendeu? De tanto que a gente vai evoluir. Então a gente...
Cara, a gente não pode negar que a droga, ela é um problema social crônico. Uhum. Você vê nisso as pessoas que têm problema com droga. Elas até conseguem ficar tranquilas por um tempo, mas a força é descomunal que elas fazem, que elas empregam para se libertar desse processo. Agora, a gente achar que só as drogas são o problema sensível da nossa sociedade, a gente teria que, por exemplo, quando você vai para a Guerra do Vietnã, 70% da tropa estadunidense de soldados, né, que estavam lutando lá, estava dependente químico de coca, de anfetamina. Uhum. 70%, meu. 70% das pessoas que estavam lutando na guerra estavam dependentes químicos. Quando voltou aos Estados Unidos, foi fazer um acompanhamento dessas pessoas. E uma coisa que eles notaram, que só 5% dessas pessoas que voltaram permaneceram viciadas. Eles chegaram à conclusão de que a tua condição, a tua relação com as drogas está mais intimamente ligada ao ambiente e às condições de vida que você está. Por exemplo, se teu ambiente de vida é ruim, é zoado, a tua família... Você está propenso a viver uma vida de adicção. Você vê, por exemplo, você faz uma cirurgia terrível, você quebra o fêmur, você fica sedado durante um tempo sob administração de morfina. Morfina tem um poder viciante altíssimo. Você fica lá 3, 4 dias sob efeito de morfina. Por que você não fica viciado depois que você suspende o... Por quê? Porque as condições não são favoráveis para... Por que tem gente que usa droga e não dá problema? E não tem problema? Justamente por quê? Porque as condições na qual ela está inteirada é que vão dizer se isso vai ser um problema social ou não. Em que pese os efeitos nefastos, os efeitos catastróficos que as drogas, assim como o álcool, podem produzir na vida. O álcool bem mais que as... Gabriel Lima. Por gentileza, uma pergunta, doutor. Se uma vítima não deseja atendimento de ocorrência no caso de agressão, violência doméstica, uma equipe de policiais militares que vai ao local, tem algum embasamento? A conclusão coercitiva dessa vítima? Gabriel, depende. Eu não sei de que caso específico você está falando. Mas tem alguns tipos de violências que ele é tão específico que a própria lei ela cria meio que uma obrigatoriedade da apresentação dessa ocorrência. Um caso dele é o mais conhecido hoje, que está mais em voga, que é aquela violência decorrente da relação doméstica, que é a violência doméstica, né? Esse tipo de violência, tem até foi julgada uma ADI em 2014, onde o STF ele definiu que a mulher ela não tem condições de optar se ela quer ver processada o seu agressor ou não. Portanto, independentemente da vontade dela, se ela chamou a viatura no local, chegou lá, ela se arrependeu, Gabriel. E ela falou, policial, ele me bateu, me agrediu, aqui quebrou meu nariz, meu dente, arrancou minha orelha, mas eu não quero prosseguir. Por esse entendimento firmado e pela alteração na Lei 11.343, salvo engano, Lei Maria da Penha, ela não tem esse poder de se retratar pelo entendimento do STF, pelo que está descrito na lei. Agora, outros tipos de violência, outro tipo de lesão corporal, isso aí é tão simples que até a própria lei ela faculta. Até a própria lei ela já responde. Por exemplo, violências, lesões corporais de natureza leve, ou seja, somente se a vítima for lá e fizer a representação. Então, se no caso de uma vez efetuado o boletim de ocorrência, a vítima só vai ver processado o seu agressor se ela representar, o que dirá de uma viatura no local? Se vocês chegarem no local e tá lá, a pessoa acabou de brigar com a outra e tá ferido, lesão corporal que você constata ali de natureza leve, embora você não seja um perito, você não seja um legista, você tem condições de aferir, tem um arranhão não precisa ser um perito para dizer que isso é uma lesão corporal de natureza leve. Então você tem condições de falar assim, você não quer ir para a delegacia? Não sou eu que vou te obrigar. Não vou te conduzir de maneira coercitiva, até porque você não tem esse direito.
você não tem essa obrigatoriedade. Segundo a própria lei, não sou eu que estou respondendo conforme no meu achismo. Isso é a lei que estabelece no artigo 129 do Código Penal. Então é isso. Então, para cada caso é um caso. Se for aquela simplesona que a gente está acostumado a ver, eu acho que não há obrigatoriedade. Eu acho que não tem nada que te obrigue a levar, a conduzir para o DP contra a vontade da própria vítima. Agora, por uma questão de resguardo, por uma questão de zelo, por uma questão de cuidado até perante os olhos sociais, se for um caso de violência doméstica ou um caso de violência contra menor, está estabelecido lá no ECA, aí eu acho que é caso de, independentemente da vontade da vítima, conduzir de maneira coercitiva, ainda que ela não queira, tá bom? Eu espero ter sido bem objetivo aqui numa resposta que não é tão simples assim, porque precisa avaliar o caso a caso. Há uma situação também da vítima estar sendo coagida, né, a atirar, né, antigamente tinha isso, né, É por isso que esse entendimento do STF, porque às vezes ela ia lá, fazia o BO e o cara ficava chantageando, eu te dou tudo, olha o que eu te dou, olha a vida que eu te dou, ficava comprando, assediando e tudo, e a vítima se via obrigada a se retratar. E aí o Ministério Público entrou com essa ação, com essa ADI, e o STF ele se sensibilizou. Eu tenho até um TCC nessa área. O meu termo de conclusão de curso é nessa área. Meu. Violência doméstica? Porque eu imagino que, mesmo nesse caso, casos sinceros, onde a mulher perdoou o cara, ela falou, foi uma vez na vida, o cara fez isso. Mas eu também fui pra cima dele, só que ele é mais forte, ele acabou me lesionando, eu fui lá, fiz... Mas agora eu quero me retratar, porque a gente voltou. Não tem que ser o Estado que vai colocar a mão na cabeça da mulher e falar assim, não, agora você está protegida por nós, e ainda que a tua família tenha que se desmanchar, a gente precisa ver esse cara tem que pagar, Uhum. Não, eu sustentava por esse lado. É claro que tem os casos e casos, mas eu acho que não teria que ficar ao alvedrio do Estado, a responsabilidade do Estado, uma responsabilidade tão grande. Quando se fala de família, se fala de sociedade, da célula mátrix da sociedade, da célula mais importante da sociedade. E às vezes o cara fala assim, tá bom, você me perdoou, só que você não pode me perdoar? Então tá bom, a gente acabou aqui, aí uma solução que é de anos, diluída, e a gente perdeu uma célula mátrix, uma célula da sociedade. Por quê? Por capricho do Estado. Mas tem que ver, né? Porque às vezes o cara ameaça a mulher e ela tem que ficar por medo. Mas é o caso a caso que tem que definir, entendeu? No caso de uma agressão, e às vezes o cara ali foi aquilo que a gente chama do dia mal, né? O cara, às vezes aconteceu uma vez, né? Foi ali uma situação ali extra mesmo. É claro, o cara matou uma vez, o cara só uma vez. Só matou uma vez. Não é bem assim, né? Não é isso. O direito, ele é muito relativo, né? Ao contrário das exatas, que é exata, né? O direito, ele tem essa possibilidade de ser interpretado. E aí você vai ver se o cara praticou uma vez na vida, mas ele é um psicopata e desencadeou aquilo a partir daquele momento, e a partir daquele momento ele desencadeou todos os fenômenos que vão estabelecer nele esse tipo de comportamento reiterado, ou o cara que fez aquilo de maneira pontual e tem, pô. Você vê disso? Fábio, lembra o que a gente falou aqui logo no começo? A sociedade, ela é um organismo em construção e em movimento. Portanto, a gente pode considerar que a sociedade hoje de 2020, dos anos 20, não é a mesma sociedade dos anos... Da Constituinte. Não é a mesma sociedade de 40 anos atrás. Né? Da Constituinte, não é a mesma. Não é. A sociedade avança. Por exemplo, no Código de 1940, que é o Código Penal que a gente tem, tinha, por exemplo, o adultério como crime. Deixa eu te pensar, a gente vai pensar, o adultério é um fenômeno social tão grave para ser protegido pelo direito penal? Não é, então vamos tirar ele. Hoje o adultério há um tempo ele já não é mais crime, há um bom tempo. Aí a gente olha, toda lei quando é feita, quando é formulada, ela tenta abarcar todo tipo de interação social. No entanto, por mais que o legislador se esforce, ele nunca vai conseguir abarcar todas as interações sociais possíveis. Portanto, a lei ela vai se adequando, ela vai se completando conforme ela vai se perfazendo no tempo. Esse é o caso, por exemplo, do artigo 129 que a gente estava falando aqui, que é a questão da violência.
lesão corporal. Cara, aquele artigo é um Frankenstein. Porque ele foi reformulado e formulado tantas vezes de 1940 para cá. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Dentre eles, hoje a gente tem a questão da violência doméstica que mudou e mudou muito. A questão das interações sociais mudou nesse sentido. Portanto, uma brecha que havia no passado já não tem hoje. Por que não tem hoje essa brecha? Porque ela foi preenchida por uma interpretação que se tornou lei posteriormente. Então, por que existe, Ronaldo, a brecha? A brecha ela existe justamente por isso, porque quando da formulação dessa lei, o legislador ele não podia prever todos os comportamentos sociais. E aí ficou brecha. Conforme essas brechas vão aparecendo dentro da linha do tempo, a tendência dela é ser preenchida. E ela pode ser preenchida, muitas vezes, pela analogia, se não for o caso de direito penal, pode ser aplicada pelos costumes, ou pode ser aplicada até pelo... O legislador, o aplicador do direito, que é o juiz, quando ele pega um caso, tem uma brecha. Ele não pode deixar de aplicar a lei porque ela tem uma brecha. Ele tem que buscar outras fontes do direito para aplicar. Então, o fato de ter uma brecha não quer dizer que a lei não vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada, mas de uma forma remota, de uma forma subsidiária, relacionando outras fontes do direito. Então, essa questão do direito... né? Mas a brecha hoje ela é usada mais pelos advogados, né? Não, a brecha é utilizada por quem pretende usar. Uhum. E quem utiliza isso de forma mais técnica é o advogado, mas qualquer um pode usar. Da Vale de Curitiba e jogar pra... Olha uma coisa que tende a ser legislado, Maico. É a questão, andar com arma branca é crime? Andar com um nunchaku é crime? Não. Mas por que não é crime? Porque não está previsto na lei. É uma brecha que tem. Exato. Isso é uma brecha. Andar com uma faca. Agora, andar com uma faca é crime? Até onde eu sei, não. Depende, não é né? crime, pô. Não, mas andar com a faca Sim, por sim, simples. não é. Se ninguém dizer que tu está cometendo um crime, se você não estiver cometendo nenhum crime, o fato só de estar andando com a faca, com a arma branca, não é crime. Isso é uma brecha que está na lei. E quem vai Eu sempre tive essa dúvida. Se um policial, por exemplo, se eu estiver portando uma faca no carro, eu não digo na cintura, mas no carro, um policial, ele vai... Até na cintura, o policial, ele pode te tomar aquela faca ou não, né? Se ele fizer isso, é de forma arbitrária e abusiva. É, né? Mas não tem nenhum fundamento legal. Aham. Aí ele tem que te conduzir para a delegacia. Sob qual pretexto? Sob qual fundamento? Uhum. Então, olha aí, tá vendo uma brecha? É uma brecha bem simples. É uma brecha na lei. Se andar com arma, é um comportamento, no mínimo, antissocial. Até porque para me trazer uma faca do mercado, se eu precisar apenas, pura e simples, de uma faca, eu tenho que portar uma faca, né? Mas... Do supermercado até a minha casa. Mas, por exemplo, se determinadas condições de acondicionamento vai causar uma estranheza. Por exemplo, tu pegar uma faca, tirá-la da embalagem, colocar na cintura. Meia-noite em frente a um bar, por exemplo. É no mínimo de causar estranheza. Mas tem algum crime nisso? Não. Ao contrário de você tá portando uma arma de fogo. Tem algum crime? Tem. Está previsto na lei de armas. Está previsto lá. Agora, carregar uma arma branca não tem. E o cara te levou para o policial te levou para a delegacia e mais arbitrariamente o delegado resolveu te manter preso. Será que quem é que vai explorar isso aí? Ele pode explorar, o advogado vai explorar de forma maciça isso aí. Não existe amparo legal que dê guarida para a autoridade para manter preso uma pessoa que estava andando com a arma branca.